Hoje é dia, está começando o ano, e eu vi uma notícia do Réveillon, estava na capa de um portal na internet, que dizia assim: Réveillon dos famosos leva a inveja a um novo nível. Aí eu falei assim, nossa, que ponto que nós estamos chegando, que ponto, né? Imagina para uma pessoa comum, trabalhadora, procura levar uma vida digna, uma vida honrada, mas não tem um Réveillon como o Réveillon dos famosos. Deve ser muito triste. Principalmente se esse for o seu nível de comparação. Se o seu nível de comparação for alguém multimilionário e você for uma pessoa muito simples, você vai ter um grande problema nas suas mãos. Será bastante complicado, porque ele vai fazer coisas que você não faz, andar em lugares que você não anda. Seria bastante complicado se esse fosse o nível de comparação. Eu não li a matéria, quando eu vejo esse tipo de coisa assim, eu só leio o nome realmente, mas me chamou muita atenção. Aí depois eu fui ver, ela estava entre as mais lidas, né? Ou seja, a inveja chegou a um novo nível. E aí começou da área da saúde agora. Eu estava lendo uma pesquisa sobre depressão em adolescentes, porque nunca teve uma geração tão deprimida quanto essa. Adolescentes, na verdade, 13, 14, 15, 16, 17, até 19 anos. Eles entendem que essa parte ainda é adolescência. Extremamente deprimidos. Extremamente deprimidos. E principalmente nas mulheres, porque talvez as mulheres que amadurecem um pouco antes, têm uma maturidade maior, elas se afundam mais em depressão, nessa faixa de idade especificamente. Depois, para cima, fica um pouco mais igual, teoricamente, né? A depressão, a gente sabe, ou quem não sabe disso ainda, ela é considerada uma das maiores causas de suicídio no planeta hoje. As pessoas se deprimem, acabam tirando a própria vida. Como eu falei aqui do Réveillon dos famosos, imagina, você compara uma vida de uma pessoa comum, que é 90% do planeta, uma pessoa que trabalha, mal consegue pagar suas contas, mal consegue comprar sua comida, e como é que vai ser? Ela vai se afundar numa depressão, porque se ela entender que isso é vida, se esse é o objetivo da vida dela e a vida deve ser essa, porque assim, a gente vê que isso é a geração Facebook, a geração Instagram. Você olha as fotos no Instagram, aí você olha para a sua vida e fala assim, não é possível. Né? Você fala assim, eu não estou fazendo nada na minha vida. Mas olha esses daqui, o que eles estão fazendo, eles estão curtindo a vida doidado. Será que isso é vida? Né? Na minha última pregação, eu falei sobre morte. Né? Claro que assim, numa pregação é muito difícil de definir algo. A gente consegue traçar algumas linhas e entregar para que vocês meditem. Né? Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre tristeza e vida. Porque será que a tristeza é algo ruim para a vida? Será que é tão ruim sentir tristeza? Né? Por que a gente não tem uma vida sempre alegre? Será que seria esse o objetivo de Deus? Que a gente tivesse uma vida o tempo todo alegre aqui nesse mundo? Né? Porque o que a gente vê são pessoas que se endividam porque querem levar uma vida que não conseguem manter. Pessoas que se afundam em remédio porque têm desejos que não conseguem realizar. Eu falei dessa pesquisa dos jovens. Uma das conclusões que os estudiosos chegaram é que assim, essa aqui é a geração que ela mais tem contato com coisas do mundo inteiro. A minha geração, a gente tinha o Jornal Nacional às 8 da noite, quando os pais deixavam a gente assistir o Jornal Nacional. Porque, teoricamente, a criança não gostava de ver jornal. Então, a gente tinha aquilo. Ouvia um jornal num consultório, na casa de algum tio, alguma tia. Né? Não tinha o hábito de ter contato com o mundo. Hoje, a gente pega isso aqui e está o mundo inteiro na mão. Mas um mundo que quer ser mostrado. As pessoas colocam as suas tristezas aqui para mostrar para todo mundo. Elas espelham, colocam no Facebook, olha, hoje eu chorei o dia inteiro porque eu não tinha o que comer. As pessoas colocam isso. Olha, eu chorei o dia inteiro porque meu chefe me tratou mal. Alguém escreve isso no Facebook? Escreve isso no Instagram? Então, será que isso é vida de verdade? E será que a tristeza é ruim? Né? A gente vê que esses estados de coisas, aí eles olham essa vida, esses nossos adolescentes, só que olha que interessante, eles não são mais crianças para serem tão guiados pelos pais, mas eles também não são adultos, eles também não têm uma fonte de renda. Né? Talvez em outros países do mundo seja um pouco diferente. No Brasil, um jovem de 16 anos, ele no máximo é um menor aprendiz, ou seja, vai ganhar uma ajuda de custo, alguma coisa pequena, não é nada que vai conseguir satisfazer os seus desejos.
A minha geração queria um carrinho de controle remoto, essa geração quer um iPhone. Um iPhone custa 5, 6 mil reais. Quanto tempo um jovem desse vai ter que trabalhar para ter um iPhone? Não pode ser um celular de 300 reais da China, não pode, tem que ser um iPhone. Não pode ser um tablet, não, tem que ser um Samsung Galaxy, que custa 3 mil reais. Então, assim, olha que coisa, eles têm muito desejo e pouca capacidade de realização. É claro que, assim, esse é o exemplo dos jovens, mas a gente pega os adultos. Os adultos estão satisfeitos, mesmo pessoas que ganham bem. Quer dizer que pessoas, então, bem-sucedidas, com muito dinheiro na conta bancária, não entram em depressão, em tristeza? Entram, e também tiram a sua própria vida. Teve tempos, no final do ano passado, final de 2019, teve um cantor de uma banda muito famosa que ele tirou a sua própria vida, ele era multimilionário. Teve um coach das estrelas, que ele morava, né, em Miami, só dava aconselhamento nutricional para estrelas, para pessoas famosas, tirou a própria vida. Então, veja que a tristeza ela não está ligada à condição de dinheiro. Você pode ser uma pessoa pobre e triste, você pode ser um rico triste. Então, vamos entender o que é a tristeza exatamente, né? Nesse pouco tempo aqui que a gente está. Porque esse estado de depressão ou de tristeza, né? É interessante que às vezes ou é tristeza demais, ou é depressão demais, ou é ansiedade demais. É a gente olhar um iPhone e querer se matar o ano inteiro para comprar um iPhone. Ou vai lá, chega agora no final do ano, na Black Friday, compra o iPhone e fica o ano inteiro pagando um celular que você não sabe se vai chegar no fim das 12 parcelas, ele vai existir. De repente você pisa em cima dele e acabou o iPhone que você tanto trabalhou para pagar. Só que vai ter mais 11 parcelas para você pagar. Então esse vazio, será que ele é preenchido com coisas? Né? Será que essa sensação de tristeza ou de ansiedade, eu quero um iPhone, tem pessoas que não dormem por causa de ansiedade. Tem relatos que a pessoa sente um nó na garganta, um apertamento no peito de ansiedade. Né? Então são estados de doença. É interessante que doença, ele é um antônimo da saúde. Saúde, doença. São essas as vias que a gente tem. Né? Ou você está no estado de saúde, ou você está no estado de doença. O que a gente está vendo é um grande estado de doença. Algumas doenças visíveis e outras nem tão visíveis assim. Por exemplo, quando a gente olha na rua um deficiente físico, né? A gente olha na rua um velhinho de bengala, a gente fala assim, a gente se compadece às vezes daquilo só de olhar, porque a gente está vendo a pessoa naquele estado. Mas e se a doença dela estiver dentro dela? E se por dentro dela ela for uma pessoa deficiente, toda... A gente não está vendo, a gente está vendo só o que os olhos alcançam. A gente vê por fora, a pessoa está rindo. E por dentro? Será que ela está rindo? Será que ela está tão feliz assim como as fotos do Facebook? Como as fotos do Instagram? Esse coach, se você entrasse no Instagram dele, só tinha motivação, autoajuda, vai que você consegue, busca teus objetivos, você é o senhor da sua vida. Tirou a própria vida. Então significa que aquilo que ele falava, faltava algo. Né? E talvez esse algo seja coisas que a palavra de Deus nos diz muito claramente. É interessante que a palavra de Deus, a Bíblia, nesse formato que nós vemos aqui, 66 livros, ela existe há mais ou menos 2.000 anos, um pouco mais, um pouco menos, 2.000 anos. Especificamente o livro de Isaías, nós estamos em 2019, ele deve ter uns 3.000 anos, se eu não me engano, se não me falha a memória. Então, Isaías 38, ele diz assim, Isaías, capítulo 38. Aqui a gente tem um estado de um rei, era o rei Ezequias, esse rei estava doente. Já estava com uma doença mortal, a palavra diz, e ele estava muito triste. Muito, muito, muito triste. E aí ele tem uma notícia que ele será curado. E aí ele deixa um pequeno relato. Isaías 38, versículos 9 ao 20. Diz assim: o escrito de Ezequias, rei de Judá, depois de ter estado doente e de ter convalescido de sua enfermidade, eu disse: na tranquilidade dos meus dias, hei de entrar nas portas do Seol. Estou privado do resto de meus anos. Eu disse: já não verei mais ao Senhor na terra dos viventes.
Jamais verei o homem com os moradores do mundo. A minha habitação já foi arrancada e arrebatada de mim. Qual tenda de pastor, enrolei como tecelão a minha vida. Ele me corta do teado dia para a noite, tu darás cabo de mim. Clamei por socorro até a madrugada, como um leão. Assim ele quebrou todos os meus ossos. Do dia para a noite, tu darás cabo de mim. Como a andorinha ou como o grou, assim eu chirreava, e gemia como a pomba. Os meus olhos se cansavam de olhar para cima. Ó Senhor, ando oprimido. Fica por meu fiador. Que direi? Como me prometeu, assim ele mesmo cumpriu. Assim passarei mansamente por todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma. Versículo 16. Senhor, por estas coisas vivem os homens, e inteiramente nelas está a vida do meu espírito. Portanto, restabelece-me e faze viver. Eis que foi para minha paz que eu tive em grande amargura. Tu, porém, amando a minha alma, livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Pois não pôde louvar-te o Seol, nem a morte cantar-te os louvores. Os que descem para a cova não podem esperar na tua verdade. O vivente que é que te louva. Como eu hoje faço, o Pai aos filhos faz notória a sua verdade. O Senhor está prestes a salvar-me, pelo que tangendo os meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Então percebe que no versículo 16 ele diz algo assim muito, muito, muito precioso. Senhor, por estas coisas vivem os homens, e inteiramente nelas está a vida do meu espírito. Então percebe que a dor, doença, tristeza, aflição, ansiedade, elas têm uma boa influência sobre o caráter humano. Ela não é ruim. Então o problema é que a gente não sabe lidar com a tristeza. A gente não está mais sabendo lidar com as frustrações. A gente, como criança mimada, quer todos os nossos desejos atendidos, né? Porque se a gente olhar lá em João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O que Deus chama de vida? Percebe que vida, quando a gente fala da palavra de Deus, ela está ligada a nossa relação com Deus. Se você está com Deus, você tem vida. Se você não está com Deus, você não tem vida. É interessante que a palavra de Deus diz do incrédulo que ele está morto em seus delitos e pecados. O que é o incrédulo? Pode ser aquele famoso, pode ser aquele pobre. Ela não escolhe. A incredulidade, ela não escolhe classe social, não escolhe cor. Não. Incredulidade é incredulidade, ela escolhe a todos, né? Então a palavra de Deus diz que uma pessoa que não crê, ele é um incrédulo. Por quê? Porque ele não tem a vida. Se nós lermos lá em Efésios, capítulo 2, Efésios, capítulo 2, versículo 5, diz assim: estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvo. Então, olha só, vida. Quem é esse Cristo que disse que ele era? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida não está no Facebook, a vida não está no Instagram, a vida não está nas conquistas, a vida não está nos estudos, a vida não está no casamento, a vida não está nos filhos. A vida está em uma pessoa. A vida é uma pessoa, né? A gente pode ter muito sucesso na vida, sucesso financeiro, sucesso nos esportes, sucesso nos estudos, sucesso no casamento, a gente pode ter sucesso na nossa cidade, eu posso ter sucesso na política, mas sem o Senhor da vida, sem Cristo, morte e tristeza. Mas será que está com o Senhor Jesus? Será que crê nesse homem irá me livrar das tristezas? Será? Eu vou crer e não vou ser mais triste?
Então veja que assim, para começar, aquele que não crê, você pode vencer em várias áreas, mas você vai ser um desastre na sua vida. Porque a sua vida está resumida a esse tempo. A vida ela não está na página do Facebook, a vida está nessas páginas aqui. Você encontra a vida aqui. Cada página que você lê daqui, você vai encontrar vida. Páginas de internet, não. Páginas de Instagram, dificilmente. Né? Não está no Face, está na face do Senhor. E nas páginas da Bíblia. Se a gente abrir lá no mesmo Evangelho de João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele, o Verbo, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, o Verbo, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A vida está em uma pessoa. Olha só, a vida está na natureza, está numa pessoa. E é interessante porque essa ordem de coisas, a natureza ela mostra isso de forma assim muito clara. Muito clara. Por exemplo, o sol. Teve uma pregação que o Batista falou, nós conversamos isso já em algumas lives. É interessante que o sol ele parece algo, um planeta extremamente instável. Tem explosões de nitrogênio dia e noite. Mas olha só, ela é constante, né? E se por acaso um dia ele parasse de queimar e voltasse no outro dia? E se por acaso ele queimasse muito hoje e amanhã ele queimasse muito pouquinho, como é que seria a vida na Terra? Será que existiria a vida? Não. Então ele tem que ser estável. E ele tem que ter uma certa distância exata. E se ele fosse 1000 quilômetros mais perto? Como é que seria? Será que teria vida na Terra? Se a gente fosse deslocado um pouco da gravidade, será que não teria? Então, ou seja, ele tem que estar numa certa distância, ele tem que estar estável, ele não pode ter alteração. Então, a vida não pode ser algo tão longe, tão instável assim. A gente que olha para o sol e não compreende. Nossa, aquilo estoura dia e noite. Mas ele estoura assim, reto, é traço. Ele não tem oscilação. É a mesma quantidade de energia todos os dias. O que faz diferença é que nós estragamos a camada de ozônio e entra muito mais luz, mas ele é a mesma coisa. Ele não muda. Olha que impressionante. E pela ordem natural das coisas é assim, né? É o sol, o céu e nós. Não é isso? Essa é a ordem. E se, por algum motivo, né, essa ordem fosse alterada, né? Vamos dar uma lida lá em Tiago 1,17. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Ele diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Não há mudança nem sombra de variação. A gente está vendo aqui, nesse pequeno relato que eu falei de Ezequias, que ele talvez estivesse em grande sofrimento. Ele estava doente, era uma doença de morte, ele conta o quanto ele sofreu, mas tem uma pessoa na Bíblia que ele sofreu demais. Eu acho que provavelmente mais que esse Ezequias, porque esse Ezequias ele era um rei, né? E parece que foi ali no fim da vida dele que ficou mais complicado, aparentemente. Mas mesmo assim, Deus o alcançou e deu mais 15 anos de vida. E Jó? O que Jó? O que aconteceu com Jó? Jó teve tudo tirado dele. Seus filhos morreram, foram tirados todos os seus bens, ele tinha uma doença nele. Será que isso faria uma pessoa triste? Com certeza faria uma pessoa triste. Se fosse hoje, então, vixe. O que Jó fez? Tirou a própria vida? Vamos ler o que Jó disse sobre esses acontecimentos da vida dele. Livro de Jó, capítulo 5, versículo 17. Jó 5,17 diz assim: eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus corrige. Não desprezes, pois, a correção do Todo-Poderoso. Nossa, olha só, então quer dizer que essas tristezas, essas aflições, essas coisas que ocorrem na minha vida, é uma correção de Deus?
Olha só, é um dos instrumentos dele. Então a tristeza não é tão ruim assim como a gente imaginava. Talvez a tristeza quebre nosso ego, quebre nosso orgulho, mostre que existe alguém muito superior a nós, porque a gente faz muitos planos e acha que vai acontecer tudo do jeito que a gente quer, porque eu planejei, eu estudei, eu ralei, e vai ser assim, e aí não é. E aí não é. Mas ele está dizendo que bem-aventurado é o homem a quem Deus corrige. Será que essa tristeza, essa aflição, não é para corrigir de um caminho ruim que você estava seguindo? Será que é para te mostrar que existe um Deus e Ele está olhando para você? Teve um salmista também que disse algo muito interessante, Salmo 94. Salmo 94, versículo 12. Bem-aventurado é o homem a quem tu repreendes, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei. Olha só, ele usa a tristeza para nos mostrar algo. É o homem a quem tu repreendes e a quem ensinas a tua lei. Bem-aventurado esse homem. Bem-aventurado. Salomão, segundo a palavra de Deus, foi um dos homens mais sábios que houve na face da terra. E por quê? Porque Deus deu sabedoria a ele. Não bastasse ser tão sábio, provavelmente o mais sábio de todos os homens, ele foi o homem mais rico de todos os tempos na história da humanidade. Simples assim. Esse homem escreveu em Provérbios, capítulo 3, versículos 11 e 12. Ele disse assim: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. E aí já no Novo Testamento, no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, versículos 5 a 13. Ele pega isso que Salomão disse e vai mais além. E vai ampliar um pouquinho mais esse pensamento de Salomão. E já vos esqueceste da exortação que vos admoesta como a filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem te desanimes quando por eles é repreendido. Pois o Senhor corrige ao que ama e açoita a todo o que recebe por filho. E para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como a filhos, pois qual é o filho a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, no qual todos têm se tornado participantes, sois então bastardos e não filhos. Além disto, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e os olhávamos com respeito. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Pois aqueles que por pouco tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo, porém de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos que têm por ele sido exercitados. Percebe que essa tristeza, essa tribulação é exatamente o que Deus usa para nos tocar. Olha que coisa! Aquilo que a gente não sabe lidar, que a gente quer tirar a própria vida, é Deus usando realmente para mostrar algo para a gente. Porque assim, não existe neutralidade no mundo. Ou você creu no Senhor Jesus, naquela obra da cruz, pode chamar Ele de Senhor, pode chamar Deus de Pai, crê que seus pecados foram lavados naquele sangue derramado naquela cruz, você não pode ser chamado de filho. E aqui, Deus está mostrando esse caminho, porque Ele gentilmente não nos deixa em paz. Por que a vida não é um céu azul e campos floridos de rosa? Porque esse mundo tem um príncipe, e o nome desse príncipe é Satanás. Então Deus gentilmente nos mostra que esse mundo está destinado para algo muito ruim, não é para nada bom. E não tem nada bom nesse mundo. Existem momentos maravilhosos? Sim, é possível existir momentos maravilhosos, mas isso é um bônus. A grande maioria aqui é tristeza. A grande maioria dos dias, principalmente na vida adulta, é trabalho, trabalho, trabalho. E depois do trabalho, cuidar de casa, cuidar de casa, cuidar de casa. E depois você cuida de casa, cuida da roupa, cuida dos filhos e cuida da casa. E aí você cuida de você.
Isso é 90% da vida adulta. Para quem não sabe, bem-vindo à vida adulta. Se esses jovens já estão deprimidos com 16, 17, 18 anos, o que vai ser quando eles começarem a ter que pagar as contas, então? Então, a vida, como nós vimos o rei Ezequias dizendo, é feita disso. Isso é a vida. A vida tem sofrimento. Se você não sofre, você não tem vida. Não tem vida. É simples assim. Porque Deus é muito gentil e muito amoroso para nos deixar nesse mundo sem Ele. Sabendo que esse mundo tem um príncipe. Porque haverá um momento em que, por exemplo, hoje o Espírito Santo de Deus está no mundo, convencendo as pessoas do juízo, da justiça, do pecado, mas haverá um momento que ele será tirado. Sabe o que vai acontecer? Se ele não intervir, não ia sobrar ninguém. Então, hoje, muito amorosamente, ele interfere em nossas vidas. Ele vai lá e toca com a tristeza. Sim, com a tristeza. Né? É interessante que a gente pode usar para aprender essas coisas de Deus, porque a palavra de Deus diz isso, que a natureza, os céus proclamam a glória de Deus. Né? Para entender um pouco o que é natureza e graça. Eu falei aquela hora, né? Tem o sol, o céu e nós. Essa é a ordem das coisas, né? Mas e se o céu estiver nublado? A gente vê o sol? O sol vai estar lá. Aí está um céu nublado e nós aqui. O sol vai deixar de existir por causa disso? O sol vai continuar no lugar onde ele estava. Lembra que eu falei? O sol ele é estável, não tem alteração. Se a gente não vê o sol, ele vai continuar no lugar dele, né? Do mesmo jeito. Então, assim, ele está acima das nuvens, ele está invisível, mas ele está lá. Né? Ele não pode faltar. Então, seja, isso é natural. Essa é a ordem da natureza. Existe uma ordem na natureza. Só a gente olhar. A gente que quer que a natureza seja do nosso jeito. A gente pega um passarinho, leva na boca de um cachorro e não quer que ele come. Ele vai lá, ele come e a gente acha ruim. Ai, como ele é bruto. Mas aquilo é natureza. Isso é natureza. A natureza é assim. A gente que quer moldar a natureza do nosso jeito. Então, essa ordem. Imagina lá, sol, céu, nós. Nuvens de problemas, a gente não vê mais o sol. Então, tristeza, dor, luto, doença, isso tudo são nuvens que encobrem da gente ver a luz. Mas e a graça de Deus? Ela entra onde? Então, a graça de Deus, ela muda a natureza. Sabe o que vai acontecer com a graça de Deus? Vai ser assim, nuvens, problemas, lutos, tristezas, e o sol embaixo das nuvens. Porque a palavra diz que todo aquele que crê, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você já está em Cristo Jesus? Vai haver problemas? Vai sim. Muitos. Talvez uma vida inteira de problemas. Mas se você crer naquele sangue, naquela obra na cruz, nesse Senhor que eu estou falando hoje, nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo. Se a gente puder abrir lá em Romanos capítulo 8 diz isso muito claramente. Romanos capítulo 8, versículo 35 em diante. Diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? Ou a tribulação? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode chamar o Senhor Jesus de Senhor? Já creu nesse Salvador hoje? Pois é, se você creu, o sol sempre brilhará para você. Sempre haverá nuvens, mas o sol sempre vai estar lá, e visível. Haverá tristeza? Provavelmente muita tristeza. É interessante que no livro de Gênesis capítulo 4, versículo 25. Capítulo 4, versículo 25. Diz assim: havia tido uma época de muita tristeza. A primeira geração de filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, um irmão matou o outro. Caim
era para ter vivido longe no mundo. Imagina a tristeza dessa mãe. Talvez uma mãe esteja ouvindo hoje essas palavras. Imagina uma mãe que vê um filho matar um outro filho. A gente, quando é pai, você não ama mais um filho e menos outro filho, você ama. Simples assim. Imagina uma mãe que viu, ou que ficou sabendo que um filho matou o outro. Qual foi o sentimento dessa mãe? Será que ela estava triste? Então. Aí diz assim a palavra, Gênesis 4, 25. Tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque, disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, aquele morto pelo irmão, Caim. Porquanto Caim o matou. A Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos, ou Enoche. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Esse nome aqui é muito precioso. Enoche. Enos em algumas traduções, o original acho que é Enoche. Se não me engano é no grego ou no aramaico. O significado de Enoche é muito interessante. Homem, pecador, frágil, mortal. Foi nessa condição aqui, que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Foi na tristeza, na fragilidade. A palavra de Deus diz de forma muito clara, quando sou fraco, então eu sou forte. Sim, é quando eu estou triste que eu sou forte. Sim, é quando eu estou deprimido que eu sou forte. Não é quando eu estou feliz e alegre e contente que eu mostro que eu sou forte. Não é quando eu estou com a conta bancária cheia de dinheiro, contas pagas, que eu sou forte. Não. É quando eu sou fraco que eu sou forte. O mundo diz que você é forte se você tiver isso. A palavra de Deus, não. A palavra de Deus é totalmente contrária. Porque a vida não está nas coisas, está numa pessoa. A gente não percebe a necessidade de Deus. A gente simplesmente não percebe. Aqui, quando a gente percebe a necessidade, Senhor, me ajuda. Deus do céu. Quantas pessoas passando por uma tempestade dentro de um avião, não clamaram, Deus. Nessa hora você lembrou que você é frágil, né? Nessa hora você lembrou que você é mortal, você lembrou que você não pode nada, né? Por que você acha que no chão vai ser diferente? Você tem certeza que você vai terminar de ouvir essa pregação? Você tem certeza que você vai terminar o seu banho? Você tem certeza que você vai chegar na próxima refeição? Então, você não sabe. Mortal, frágil, pecador. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pessoas bem-sucedidas, bem alimentadas, pecadores, dos quais eu sou o principal. Se você não é o principal pecador que você conhece, você tem um problema. Se você não é principal, porque assim, a gente fala muito facilmente do outro. Fulano ali, vixe, céu, nem te conto o outro, nossa. Não vou... E aí, quando você olha no espelho, você vê o quê? Alguém justo, alguém perfeito? Será que é isso? Então, é fácil apontar, né? Mas e quando você faz assim? Vamos falar de mim. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Aqui a gente está vendo lá que houve essa necessidade, numa época de muita tristeza. Muita tristeza. Um irmão matou o outro, teve um filho, um neto, né? Porque a gente está vendo que é Sete, aí depois é Enoche, que é o filho de Sete, então, ou seja, é o neto de Adão e Eva, que está falando. Aí que eles começaram a invocar o nome de Deus. Então imagina quanto tempo de tristeza foi isso. Porque teve Adão e Eva, o irmão matou o outro, eles teve um outro filho que era Sete, depois o neto, e aí que eles começaram a invocar o nome do Senhor. Quanto tempo durou essa tristeza? Eles tiraram a própria vida? Não. A palavra não diz que Adão e Eva tiraram a própria vida. Podem ter vivido muito tempo muito triste, é bem provável. Diz que depois disso ficou tudo alegre e contente também? Não diz, não. Não sabemos. Mas o que a gente está vendo até agora é que assim, a tristeza, a tribulação, problemas, luto, são instrumentos que Deus usa para quebrar o nosso orgulho, para mostrar quem nós somos, o quão frágil nós somos, o quão pecador nós somos, o quão mortal nós somos. Essas são as ferramentas que Ele usa, graças a Deus por isso, que Ele não nos deixa ir. Como a gente vê, por exemplo, na história de Moisés e Faraó, que Ele endureceu o coração de Faraó, para que não percebesse. Talvez seja a pior coisa que Deus possa fazer, deixar você viver a sua vida. Hoje Deus está chamando você. Através de quem? De seu filho. Para que você tenha uma vida alegre? Não, para que você tenha vida. O chamado é outro, o chamado é vida.
O chamado é vida. Né? Não é bem... Se a gente percebe que na tristeza, frequentemente nos levam a Deus. Nossas tristezas nos levam a Deus. E as alegrias, normalmente, elas provam o quanto de Deus a gente estava perto dele. Porque quem lembra de Deus quando está tudo certo? Quem lembra de Deus quando está naquele restaurante, comendo aquele prato maravilhoso? Quem lembra de Deus quando está na beira da praia, olhando aquela cena fantástica? Quem lembra de Deus quando está numa serra, olhando aquele céu aberto, aquele plano verde de vegetação, de vida, por todos os lados, tudo se mexe, tudo tem vida. Você lembra de Deus quando você está ali? Então, a nossa alegria nos testa. Olha só, a tristeza nos molda, nos leva a Deus. E nossa alegria mostra se realmente a gente estava perto de Deus. É fácil falar de Deus quando está tudo certo, não é? Pois é. Que bom que a gente aprenda a lição e ande, mas isso vai prevenir de ter outras tristezas? Provavelmente não. Por quê? Nosso coração é muito duro. Esse coração que as pessoas dizem, ouçam o seu coração, ele é muito duro. E ele não para de desejar coisas. E ele sofre, está vendo como eu disse aqui na pesquisa do Facebook? Eles sofrem. Quando eles não têm o coração, sofre. Porque ele está no lugar errado. Porque ele simplesmente está no lugar errado. Ele deveria estar na vida, em Cristo. Nessas palavras de vida, nessas páginas de vida, deveriam estar nossos corações. Mas eles estão na viagem, no carro, no iPhone. Lembro de um caso que aconteceu, acho que no iPhone 3, acho que está no iPhone 11, 10, eu não sei, eu não acompanho direito isso. Acho que é o 11, se não me engano. No iPhone 3, teve um chinês que ele vendeu um rim para comprar um iPhone. Ele foi lá e comprou o tal do iPhone com o dinheiro que ele vendeu o rim. Imagina que agora, coitado, que está no iPhone 10, no 11. 7 gerações para frente, 7, 8 gerações para frente. E agora? Como é que fica a alegria dessa pessoa? A alegria está em um único lugar, porque a vida está em um único lugar. E ela é uma pessoa. Ela não é uma coisa. Ela não é um estado. Ela é uma pessoa. Se a gente olhar nas Escrituras, nunca uma vida vivida para Deus não foi uma vida marcada por disciplinas de tristeza. Todos os homens de Deus na Bíblia passaram por profundas tristezas. Todos eles. José foi desprezado pelos seus irmãos, foi vendido, fugiu de uma mulher que queria que ele adulterasse com ela, foi preso por causa disso. Foi um momento alegre? Você acha que foi tranquilo passar por isso? A palavra diz que seus pés estavam machucados com grilhões. O que ele fez de errado para merecer aquilo? Nada. Nada. Só que Deus sabia onde esse rapaz ia chegar. Depois desse rapaz, aqui numa época de grande fome, ia levar aquele povo à prosperidade. Deus sabia. Ou seja, ele suportou a tristeza, né? E onde ele chegou depois? Moisés. Moisés foi obrigado a fugir do Egito do dia para a noite do jeito que estava. Né? Moisés era filho da filha de Faraó. Ele foi criado no melhor do Egito, ele tinha tudo o melhor do Egito à sua disposição. Ele foi obrigado a fugir do dia para a noite, viver no deserto por 40 anos, criando cabra. Lá para o sogro dele. Teve que largar tudo. Será que fugir, largar tudo para trás? Imagina se você fizesse isso hoje. Fugisse da sua casa hoje, do jeito que você está. Foge, sai, agora. Será que você ia ficar alegre? Você acha que para Moisés foi alegre? Você acha que foi divertido? Será que se Deus te mandasse você ir embora hoje, sem carro, sem conta bancária, sem cartão do banco, sem celular, vai! Foge agora! Porque ele foi obrigado a fugir. E se esconder por 40 anos. Deus teve que ensinar para que ele não era ninguém para torná-lo alguém. Pois é, normalmente ele tem que fazer isso. Reduzir a gente a pó, porque a gente acha que a gente é de muita grande coisa no universo. Né? Mas olha que interessante, né? A gente vê essa época aqui de agradecimento, gratidão, escreve lá no Facebook, no WhatsApp, gratidão, gratidão. E se você tiver um pai que não comete erros, será que você ia agradecer? Ele não comete erro quando ele deixa você ficar triste. Talvez a sua tristeza, ele quer mostrar justamente que você não está sozinho. Ele precisa quebrar toda a sua resistência
que você tem para ceder a Ele, para olhar para Ele. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Então veja, vai existir sim nuvem, sol, alegria e tristeza. Sim. Mas olha que interessante, se a gente abrir lá em Eclesiastes, escrito por aquele mesmo Salomão, que foi o homem mais sábio que andou nessa terra, Eclesiastes, capítulo 7, versículos 2 e 3. Diz assim: melhor é ir à casa onde há luto do que ir na casa onde há banquete, porque nela se vê o fim de todos os homens. Melhor é a mágoa do que o riso, porque a tristeza do rosto torna melhor o coração. Então você quer rir todo dia? Esse caminho não é bom, não. A tristeza do rosto torna melhor o coração. Olha só, esse pai que nunca erra, se você crê em seu filho, você o chama de pai. Ele nunca vai errar. E mesmo quando você ainda não é, você ainda não creu, que você faça nessa noite, nesse momento, pois é, a tristeza é para trazer alegria, é para moldar o seu coração. A gente vê eu falei do Facebook e tantas outras mídias sociais, são os lugares da alegria. Se a gente abrir lá em Isaías 53, versículos 2 em diante, olha só que descrição. Pois foi crescendo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha formosura nem beleza. E quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente foi ele que tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Será que ficaria bem no Facebook essa descrição aqui? Será que no Insta ia ficar legal? Uma pessoa, porque ele ficou aqui durante 30 anos e não fizemos caso algum dele. A sua face foi vista por 30 anos nessa terra. O Filho de Deus, homem, todos os dias, desde que ele nasceu, Deus e homem, perfeito. Pois é, a face dele, quantos viram nesses 30 anos? Até que ele foi começar o ministério. Quer ver? Como eu falei que Deus é tão misericordioso, né? Por usar a tristeza e nos tirar de onde nós estamos. Pois é, imagina se Jesus estivesse hoje com 2000 anos. Sabe o que ia acontecer? Nada. A gente ia continuar não olhando para ele. Ele ia ficar andando para aí, para lá e para cá, e a gente... A palavra mostra, ficou aqui 30 anos. Desprezado. Um de quem os homens escondiam o rosto. Será que esse homem que escondia o rosto, ferido, está dizendo aqui, né, oprimido, não tinha beleza? Será que esse era um rosto de alegria? Pois é. Pois é. Falei de Moisés, falei de Josué, pode citar aqui muitos exemplos. Elias teve grandes momentos de tristeza. Jonas quis tirar a própria vida. Moisés quis tirar a própria vida também. Mas olha que coisa, né? E o que aconteceu depois que esses homens quiseram tirar a própria vida? Tiveram momentos de tristeza grande, mas eles levaram diante de Deus que eles queriam tirar a própria vida. Deus, tira a minha vida. Não é eu vou arrumar tudo para tirar a minha vida. Eles chegavam diante de Deus e falavam assim, Deus, eu vou tirar a minha vida. Me ajuda. Né? Porque não deveria ser muito simples o que eles estavam passando, não. Era um homem, então, ou seja, homens de Deus, na palavra de Deus, passaram por momentos de muita tristeza, tribulação, e problema, e doença. Sim, então, ou seja, essas coisas são parte da vida. Quem é a vida? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em Filipenses capítulo 1 diz assim: Filipenses capítulo 1, versículos 8 a 21. Olha só. Pois Deus me é testemunha de que tenho saudade de vós, de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus,
E isto peço em oração, que o vosso amor aumente mais e mais no pleno conhecimento e em todo discernimento, para que aproveis as coisas excelentes, a fim de que sejais sinceros e sem ofensa até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram antes têm contribuído para o progresso do Evangelho, de modo que se tem tornado manifesto a toda a guarda pretoriana e a todos os demais que é por Cristo que estou em prisões. Também a maior parte dos irmãos no Senhor, animados pelas minhas prisões, são muito mais corajosos para falar sem temor a palavra de Deus. Verdade é que alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa mente. Estes por amor, sabendo que foi posto para a defesa do Evangelho, mas aqueles por contenda anunciam a Cristo, não sinceramente, julgando suscitar aflições às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que de toda maneira e por pretexto de verdade Cristo, ou por pretexto ou de verdade Cristo seja anunciada. Nisto me regozijo, e me regozijarei, porque sei que isso me resultará em salvação pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei confundido antes, com toda a ousadia, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Quando a gente lê a história de Saulo foi educado no melhor de Jerusalém. Paulo foi educado aos pés de Gamaliel, era um grande mestre. Paulo veio de uma família aparentemente muito abastada. Paulo tinha grande zelo por sua religião. Paulo era perseguidor de cristão, assolava a igreja de Deus, mandava prender, mandava matar. Estevão morre aos pés dele, isso é Saulo. Aí ele conhece esse Senhor que nós estamos falando hoje. De tanto ele perseguir, o Senhor aparece pessoalmente para ele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí a sua vida começa a mudar, a ponto que ele chega: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo tinha um espinho na carne que devia doer dia e noite. É um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear de dia e de noite. Será que se tivesse um emissário de Satanás para te esbofetear de dia e de noite, seria uma vida contente que você ia levar? Ele orou para que tirasse aquele espinho na carne. Qual foi a resposta? A minha graça te basta. Lembra que eu falei sobre graça? Nuvens, problemas, aflições, sol. A presença do Senhor nunca ia deixar ele. Nada ia separar ele do amor que está em Cristo. Então ele disse: a minha graça te basta. A graça acompanhou ele todos os dias da vida dele. E a tristeza provavelmente também. A gente está vendo aqui que ele foi preso. Paulo foi açoitado, Paulo naufragou, foi apedrejado. Foi uma vida alegre? Ah, porque nós queremos a vida do Facebook. Então, Paulo teve uma vida assim? Ele diz em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 30, diz assim: se é preciso gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Pois é, ele não se gloriava porque ele tinha um carro novo, porque ele viajou para o exterior, porque ele teve uma vida de aventuras. Gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. E a gente vê hoje uma geração que não sabe lidar com a tristeza. Então veja que tristeza, luto, doença, falta de dinheiro, desemprego, é para o bem, não é para o mal. Não. Mal é você ser legado a viver a vida do seu jeito. Pois é, esse é o mal. Mal é você viver a vida seguindo os seus desejos, seguindo os desejos do meu coração, como muitos dizem. Eu tenho que satisfazer os desejos do meu coração, os meus sonhos, as minhas... Então, a vida não está em você, a vida está numa pessoa, fora de você. O caminho, a verdade e a vida. Então, se você está ouvindo isso e você ainda não crê
que você possa crer hoje. Hoje. E aí você conhecerá a vida. Você já crê no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador? Porque se você crer, você vai conhecer a vida. E você vai descobrir que vida a gente sofre. Que na vida a gente passa por muitas tristezas. Todos os dias. Sim. Sim. Porque Ele não está aqui. A vida não está aqui. Ele nos guia, Ele pode nos dar momentos maravilhosos. Mas nesse mundo aqui, no mundo tereis aflições. Então você está triste? Que tal, ao invés de você procurar um psiquiatra, um psicólogo para tomar um remedinho, que tal você procurar o Senhor? Que tal você chegar diante de Deus? Né? Que a gente possa viver uma vida do ponto de vista de Deus. A tristeza é uma vida do ponto de vista de Deus, é Ele lidando com a gente. E que a vida está em seu Filho. É lá que está a vida. Não é no post do Facebook, não é no artista, não é no famoso. É no Filho, que não tem uma vida de Facebook, mas ele tem um livro inteiro para falar sobre ele. De capa a capa. É interessante porque assim, ele fala no último versículo, né? Vamos lá, olha aqui. Apocalipse, capítulo 22, versículo 21. A graça. Lembra que eu falei da graça? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Amém. Então, que segundo a sua graça, possamos viver o que é realmente vida, segundo os preceitos de Deus, não os nossos. Crês tu nisso? Já se reconheceu um pecador? Creu nesse sangue? Pois é, nele estava a vida. Nele está a vida. Que você possa, se não tem feito ainda, faça isso agora, nesse momento. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Podemos dar graças? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai. Obrigado, Pai, por tua tão grande salvação. Obrigado pelo teu Filho, pelo teu amor. Obrigado por não nos abandonar nesse vale de lágrimas. Obrigado, Senhor Jesus, por teres vindo nos salvar. Obrigado, Pai, por mais uma vez ouvirmos esse Evangelho e que, segundo a sua vontade, Pai, possa haver salvação. Tu sabes as necessidades de cada um de nós, Pai. Tu sabes quem é teu e quem não é. Tu sabes onde essa palavra vai chegar, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado, Senhor Jesus. Tudo isso pedimos e agradecemos no precioso nome de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Amém.